Todos e a todas. Meu nome é Ellen Ribeiro, sou psicóloga do NIAP e juntos estaremos percorrendo esse universo das habilidades de relacionamento, tão presentes no nosso dia a dia, seja no nosso ambiente familiar, social ou do trabalho. A escola é um campo de relações entre muitos gestores, professores, profissionais da educação, alunos e responsáveis. A primeira relação interpessoal do ser humano é o nascimento. É a relação mãe e filho. A partir daí, uma multiplicidade de relações vão se desenvolvendo e criando novas e desafiadoras interações. Nos deparamos diariamente com os diferentes e como esses diferentes vão se desenvolvendo por meio de suas experiências de vida no contato com o outro. E são essas experiências que constituirão os elementos formadores de nossa personalidade, que nada mais é do que a nossa individualidade. Mas como conviver com esses diferentes? É preciso aprender a lidar com eles. Diferentes fisicamente, emocionalmente, diferentes opiniões, diferentes gostos, diferença de formação, de cultura e, fundamentalmente, diferentes em comportamentos. Cada um reage diferente quando frente a um mesmo fato. Mas existem vários tipos de relacionamento. Mas o relacionamento de trabalho possui duas características que diferem fundamentalmente dos outros. Primeiro, não se escolhe colegas nem chefes. Segundo, existindo ou não afinidade entre eles, é preciso realizar algo juntos. Tem que produzir alguma coisa. Para que essas relações possam alcançar seus objetivos, alguns fatores precisam ser cuidados. E é sobre esse cuidado que iremos conversar. Bom curso para todos. O que é habilidade de relacionamento? É a capacidade ou habilidade que temos de poder nos comportar de maneira adequada em diferentes situações e com diferentes tipos de pessoas. As habilidades de relacionamento, elas incluem o autoconhecimento, que são nossas emoções e sentimentos, a empatia e a comunicação. E, em função disso, nós iremos repassar essas aulas, esses conceitos de autoconhecimento, emoções, sentimentos, empatia, para que possamos chegar à comunicação. Relembrando, então, a grande pergunta que a humanidade sempre se faz, né? Quem sou eu? E a partir dessa pergunta, a gente começa a pensar sobre o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? É a capacidade de reconhecer e poder compreender, por meio das nossas memórias afetivas, que são as nossas crenças, que são as nossas experiências de vida, que são os nossos preconceitos, as emoções e como elas se traduzem em nossos comportamentos e na relação do outro. Na hora que a gente identifica as nossas emoções, através dos nossos pensamentos, que são nossos sentimentos, a gente começa a entender o porquê que a gente reage com uma emoção de raiva ou de alegria. Então, recordando a diferença entre emoção e sentimento.
Emoção é como reagimos a uma situação, é o nosso comportamento. Sentimento é quando entendemos por que reagimos com uma emoção, é o nosso pensamento. Vamos recordar então o que é empatia. Empatia, na prática, é sentir o que uma pessoa está sentindo ou entender o que ela está pensando, compreender de forma afetiva e se preocupar em tentar entender os problemas por meio de uma escuta atenta, vivenciando o problema dela. Então, a empatia é exatamente isso, é eu poder me colocar no lugar do outro e perceber como ela está se sentindo, né, como ela está pensando sobre aquela situação, né, com uma escuta bastante atenta, né, e vivenciando o problema dela. Então, ser empático é estar disponível para a outra pessoa, né? A empatia é uma escolha, né? Eu escolho tentar compreender o que o outro está pensando ou sentindo. E isso tem um momento para acontecer, né? Você não precisa e nem tem necessidade de ser empático a todo momento, mas compreender e ter paciência sobre o problema que o outro está trazendo é fundamental. Quando disponibilizamos tempo para realmente vivenciar o problema da outra pessoa, entender, né, qual é a necessidade dela e nos imaginamos em seu lugar, vamos obter maior clareza do que ela precisa. Estabelecemos conexões valiosas, né, entre a escola e o seu usuário e criamos identificações profundas com aqueles que nos rodeiam. Tanto o usuário externo, né, como os responsáveis, assim como os profissionais da própria escola e os alunos. Ser empático, então, é se sentir como a pessoa, né? A gente entende e sabe que muitas das vezes esses usuários chegam nervosos, complicados, não conseguem nem expressar o que realmente eles precisam, né? Porque existe uma necessidade deles resolverem aquele problema. Então é importante que a gente possa estabelecer essa conexão com eles, sendo empático, tentando se colocar no lugar dele, né? Tentando entender qual é o problema e procurando as melhores soluções. Agora vamos entender o que é a comunicação. A comunicação não é o que se diz, mas é tudo aquilo que o outro compreendeu do que foi dito. E como é que funciona a comunicação? Ela funciona através de 3 etapas. Primeiro é o emissor, que é a pessoa que fala. O canal é o meio que ela usou para essa fala, pela escrita, por uma mídia social, enfim, qualquer meio que ela usou para poder estar falando. Receptor é a pessoa que recebeu a mensagem, que ouviu o que foi dito. Então, a comunicação funciona dessa maneira, né? Tem um emissor, tem um canal e tem um receptor. Até aí, muito simples. Vamos seguir em frente. Veremos agora 3 situações que podem atrapalhar a comunicação. Ruído, fofoca ou fake news induz ao erro e pode causar dor e sofrimento às pessoas. O ruído. O ruído é tudo aquilo que atrapalha a troca de mensagens entre o emissor e o receptor. O que nós já dissemos, comunicação não é aquilo que você fala, mas aquilo que a pessoa entende que você falou, né? E muita coisa pode acontecer nessa transmissão de comunicação, né? A pessoa não entender porque não ouviu direito, não entender porque você fala uma coisa, mas a sua expressão é de outra maneira, né? É porque a pessoa, quando começa a ouvir o que você está falando, através dos seus pensamentos, ela começa a entender de maneira errada,
porque ela começa a achar que você começou a falar uma coisa e ela já conclui antes. Enfim, existem várias situações onde o que você fala não consegue chegar na pessoa da maneira que você realmente queria que ela entendesse. Fofoca é o ato de você descobrir alguma coisa sobre alguém e sair contando essa informação para várias pessoas, né? E a fofoca, ela tem um ar, né, de que não é bem assim, né? É uma fofoca, né? Quer dizer, você distorce alguma coisa e cada vez que um vai contando para o outro, os ruídos vão acontecendo e as pessoas vão entendendo de maneiras diferentes. Então, uma fofoca começa de um tamanho pequenininho, né? E ela acaba se tornando enorme e causando muito sofrimento às pessoas. E a fake news, a tão famosa fake news, que é a notícia falsa mesmo, né? As pessoas se utilizam das mídias sociais para fazer esse tipo de comunicação, que normalmente essas fake news trazem um sofrimento muito grande, podem destruir vidas, né, no sentido de uma construção, um artista, né, contam uma fake news sobre ele e ele acaba não podendo mais se apresentar nos lugares, ele tem que se explicar e sempre acontece, quanto mais você tenta explicar uma situação, né, de uma mentira que falaram sobre você, pior vai ficando. Então a pessoa acaba se retraindo, se escondendo, não querendo mais aparecer em público. Enfim, a fake news é uma desses ruídos, né, que acontece na comunicação, uma forma errada de se comunicar que pode levar a muito sofrimento. Em qualquer uma dessas situações, ou ruído, ou fofoca, ou fake news, né, trazem muito sofrimento às pessoas. Né? E quanto menos a gente participar, né, e quanto mais claro a gente for nas nossas comunicações, melhor ambiente familiar, social e de trabalho a gente vai estar construindo. Comunicação e o ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho é comum encontrarmos falhas de comunicação de todos os tipos, né? Dentre aqueles que a gente já mencionou, ruído, fofoca, fake news, e essas falhas podem desencadear muitos conflitos nos relacionamentos. Então, quanto mais clara e verdadeira a comunicação, maior a possibilidade de convivermos em ambientes saudáveis e produtivos. Essas falhas de comunicação podem acontecer porque as comunicações podem não ser por escrito, então ela acaba se tornando uma fofoca, que cada um vai contando de uma maneira, né? Porque as pessoas não conversam, não se reúnem para decidir formas de trabalho, rotinas de trabalho, né? É muito importante que essa comunicação possa se dar e a gente percebe, né, que os diferentes estão juntos, né? Cada um é diferente do outro, cada um vai entender de uma maneira. Então é importante que essa comunicação possa ser clara, porque os diferentes estão convivendo naquele ambiente. E quanto mais a gente tem rotinas escritas, quanto mais a gente tem uma dúvida e vai à chefia ou vai à pessoa, né, que você ouviu algum tipo de fofoca ou de informação e você tentar esclarecer isso, melhor você produz esse ambiente saudável e que efetivamente ele tenha uma produtividade de acordo com as necessidades do local. Agora vamos falar em 3 tipos de comunicação, começando pela comunicação assertiva. O que é ser assertivo? É ser capaz de defender os seus direitos ou de outras pessoas de forma calma e positiva, sem ser agressivo ou aceitar passivamente algo que você não concorda. A assertividade
é uma habilidade que é melhorada com a prática. Isso significa que você pode aprender a ser assertivo. O que é ser assertivo? Quer dizer, você está numa situação, alguém fala alguma coisa que você não concorda, ou você participa, né, está presente em uma situação que alguém fala alguma coisa para outra e você também não concorda, e você intervém. E de uma forma calma, mas enfática, você explica que você não concorda com aquela situação. Então, nós temos todas essas emoções, né? De detestar o que está sendo dito, não gostar, ser indiferente, né? Mostrar que você gostou, que você adorou. Então, tem várias formas de você responder a algo que é dito a você. E como é que se comporta uma pessoa assertiva? Ela fala abertamente com os outros, ela sabe pedir ajuda, ela toma decisões responsáveis, respeita opiniões contrárias, expressa desagrado e insatisfação quando relevante, sabe ouvir críticas e fazer críticas construtivas, preocupa-se em respeitar suas próprias necessidades e a dos outros, sabe dizer não quando não quer algo ou fazer alguma coisa. Então, uma pessoa assertiva, ela é uma pessoa clara, né? Ela é capaz de emitir as suas opiniões, né? E quando contrariada, de maneira que o outro acaba ouvindo o que ela está dizendo. Por quê? Ela fala calmamente, mas ela fala fortemente sobre aquilo que está desagradando. Obedecendo às regras básicas, né? Que é respeitar a opinião do outro. Ela fala o que ela não gosta, mas quando é relevante, quer dizer, ela não abre uma discussão, né? Nem se coloca por qualquer coisa, mas quando realmente for importante para ela, pensando nas próprias necessidades dela, ou a dos outros, se ela está fazendo intervenção, né, sobre uma situação que ela não concorda. Ela saber dizer não quando não quer fazer aquilo ou não concorda, né? Então, é uma pessoa que sabe se colocar, né, calmamente, mas enfaticamente. E quem é a pessoa de comportamento passivo? Ela tem dificuldade em dizer não para as pessoas. Ela acha mais fácil ceder o que os outros querem, né? Não é boa em tomar decisões. Tem pouco contato visual quando está falando com o outro. Ela evita confrontos. Ela evita expressar o que ela não gosta, a insatisfação dela. Todos nós conhecemos esse tipo de comportamento, né? A gente vê que a pessoa é incapaz de responder ao outro, ela acata todas as ordens, todas as opiniões, está sempre de cabeça baixa, ela é incapaz de olhar olho a olho, é uma pessoa que não sabe se expressar, né? Ela prefere aceitar o que o outro diz e se comportar e fazer o que o outro está induzindo, falando, né? Dando ordem, enfim, qualquer outra situação em que ela ouve alguma coisa que ela não gosta, mas ela é incapaz de reagir. E quem é essa pessoa de comportamento agressivo? Ela perde a razão com frequência, é o famoso pavio curto. Toma decisões pelos outros, mesmo que esse não tenha pedido. Preocupa-se apenas com as suas próprias necessidades. Eleva a voz e grita para conseguir o que quer. Xinga, ameaça, deprecia para obter o que quer. Usa o confronto para ter o que julga que merece. Olha fixo para tentar amedrontar a outra pessoa.
Então, também conhecemos essas pessoas de pavio curto, né? Pessoas que respondem imediatamente a uma situação, sem pensar, sem avaliar, né? Sempre procurando colocar a sua opinião como a certa, a melhor, né? E ela usa dos artifícios de fixar o olhar na pessoa para amedrontar, ela grita, ela xinga, né? É uma pessoa de convivência muito difícil, né? Porque você nunca sabe quando é que ela vai explodir, quando ela vai deixar todos numa situação muito desagradável. Vamos ver como é que essas pessoas passivas e agressivas, na verdade, se sentem frente a esse tipo de comportamento, né? A pessoa passiva pode parecer até calma, mas, na verdade, ela produz muita ansiedade. E para evitar que essa ansiedade aumente, ela aceita o que é pedido, sem expressar sua opinião. Então, ela vai dizendo sim, sim. Só que o fato dela estar dizendo sempre sim, em vez de dizer não, vai acarretando a ela uma sobrecarga emocional muito grande, né? Então a pessoa se sente mal toda vez que ela não consegue responder a uma situação que ela não concorda, né? E a pessoa agressiva, como é que ela se sente? Ela normalmente responde rapidamente a uma frustração. Ela não pensa, ela não avalia. Só que após ela ter essa explosão, ela pode começar a sentir até um certo alívio, né? Ah, pronto, explodi, pronto, não aguentei, não vou infartar, já falei o que eu tinha que falar. Mas após alguns momentos, algum tempo, ela pode se sentir extremamente frustrada e arrependido desse comportamento que ela teve. Porque, na verdade, ela não resolveu a situação, ela só criou um grande mal-estar nesse ambiente em que ela provocou esse tipo de comportamento. Como age uma pessoa assertiva? A pessoa assertiva, como ela é bem equilibrada, ela antes de agir, né, ela toma determinadas atitudes. A primeira ela analisa todos ao seu redor antes de falar. Considera as percepções dessa análise na hora de se posicionar. Não ofende, não se omite, parabeniza o correto, pontua o errado, usa da franqueza e educação tanto para o certo quanto para o errado, assume a responsabilidade pelos seus erros, compartilha seus acertos. Então é importante a gente notar, né, que a pessoa assertiva é aquela pessoa equilibrada, que antes de agir, ela reflete, ela analisa, né? Tendo sempre o cuidado de ser bem educada, de reforçar as pessoas que se comportam e agem de maneira positiva, pontua errado de maneira delicada, usa da franqueza para mostrar o quanto pode estar errado ou certo, assume a responsabilidade pelos seus erros, quer dizer, ele é capaz de dizer, desculpa, eu errei, tentarei melhorar, né? Me ajuda para que eu possa agir de uma outra maneira, e compartilha seus acertos. Então, é aquela pessoa que a gente sempre procura para pedir opinião, né? Para discutir nossos problemas, porque ela representa aquela pessoa que vai trazer a tranquilidade e que vai saber ponderar todas as situações e poder nos ajudar a decidir a melhor forma de agir, né, de se comportar. A assertividade pode ser aprendida. Vamos aos passos desse treinamento. Avalie se vale a pena ou não comentar sobre o que a pessoa faz. Se for falar, explique em poucas palavras o que precisa. Aponte o comportamento que o incomoda e não a pessoa.
Apresente o que pode ser mudado para melhorar a relação entre vocês. Expresse seus sentimentos associados ao comportamento da pessoa. Não critique a pessoa. Lembre-se que a pessoa não tem obrigação de concordar com você. Se a pessoa quiser mostrar o ponto de vista dela, ouça e não interrompa. Então, como a gente pode ver aqui, tudo que passa por todos esses passos é o respeito, o cuidado com o outro, né? A gente só falar aquilo que for necessário, né? Explicar com poucas palavras, apontar o comportamento da pessoa que te incomoda e não a pessoa, né? Não é ela, mas é o comportamento, quer dizer, é uma parte do que ela fez nessa relação. Apresente o que pode ser mudado, dê sugestões para melhorar essa relação. Expresse os sentimentos associados ao comportamento dela, não critique a pessoa, mas sim fale do comportamento que está te incomodando, né? Lembre-se também que a pessoa não tem a obrigação de concordar com você e você precisa aceitar se não houver essa concordância. E se a pessoa quiser mostrar o ponto de vista dela, ouça e não interrompa. Vá até o fim. Depois, sim, você pode começar a abrir um outro tipo de diálogo, né? Com calma, com tranquilidade, né? Tentando focar no problema e não na pessoa. Então, esses seriam os passos para que vocês pudessem estar treinando a assertividade, que é o tipo de comunicação agradável, que as pessoas se sentem bem, que criam atmosferas saudáveis e harmônicas. Regras básicas da comunicação assertiva. Aprenda a ouvir. Bom dia, licença, desculpa, por favor, e etc. fazem parte da cordialidade. Respeite as diferenças, sejam elas quais forem. Use expressões como eu quero ou eu preciso para fazer afirmações simples do seu ponto de vista. Evite exageros com palavras como sempre ou nunca. Tente falar com fatos e não com julgamentos. Empatia. Tente entender a maneira como que a outra pessoa percebe a situação. Então, como a gente está vendo aqui, são os passos, as regras básicas, né, para uma comunicação assertiva. E respeitar as diferenças, sejam elas quais forem, né? É preciso que a gente respeite a diferença do outro, de gênero, idade, cor e tantas outras coisas. A gente agindo através dessas regras básicas, a gente já está praticando uma comunicação assertiva. E o quanto é importante essa comunicação assertiva no ambiente de trabalho, no ambiente social, no ambiente familiar. Então, a gente pode aprender para a gente poder usar na nossa vida em várias situações. E a gente vai se sentir muito melhor. Nesse quadro, então, nós vamos fazer um resumo desses estilos de comunicação que estão ligados diretamente ao comportamento assertivo, passivo e agressivo. O comportamento agressivo, o indivíduo só observa e só tem interesse nos seus próprios desejos, né? Ele não se importa com as necessidades nem o desejo do outro. Do outro lado, o passivo, ele só se preocupa com o desejo do outro, né? Ele é incapaz de se colocar, de falar a sua opinião, as suas necessidades. E o assertivo, que é o meio termo, é aquele indivíduo que ele está sempre preocupado com as necessidades dele, o desejo dele e o do outro. Então, ele é a pessoa equilibrada, né, que procura sempre criar um ambiente harmônico, tanto no trabalho quanto nos seus contatos sociais ou familiares. Então, aqui a gente resume bem
o que são esses estilos de comunicação. Comunicação corporal. Por que a importância da gente estar atento a ela? Porque o nosso corpo fala, né? Quando olhamos nos olhos da outra pessoa, enquanto estamos falando, isso vai demonstrar segurança e vai manter também a atenção dela voltada para você. A postura corporal indica seu grau de atenção ao que o outro fala. Se você está jogado numa cadeira, olhando para o outro lado, você está demonstrando que você não está dando atenção a ela. O jeito que você fala pode modificar a intenção da sua fala, né? O volume e o tom da sua voz altera drasticamente o significado do que você está querendo falar. Atenção às suas caras e bocas. Seu corpo pode falar o contrário do que você diz. Você está fazendo um elogio, mas as suas caras e bocas indicam que você está falando exatamente o contrário. E isso pode complicar totalmente as suas relações. Então, como a gente está vendo, não é só o estilo agressivo, passivo ou assertivo que altera as nossas relações, as nossas comunicações, mas o nosso corpo fala muito daquilo que a gente está querendo que o outro entenda. Então, é muito importante a gente estar sempre atento a essas demonstrações do nosso corpo em relação ao que a gente está falando. Isso nas relações de trabalho, nas relações familiares, sociais, pode fazer muita diferença nas suas relações. Finalizamos então a aula 7 de habilidades de relacionamento. E recapitulando, habilidade de relacionamento é a capacidade ou habilidade de se comportar de maneira adequada em diferentes espaços e com diversos tipos de pessoas. E como a gente pode perceber, a habilidade de relacionamento, ela inclui o autoconhecimento, reconhecer as emoções e os sentimentos, desenvolver a empatia, para que aí a gente possa, então, praticar a comunicação assertiva. Que, como nós vimos, a comunicação pode ser agressiva, pode ser passiva, pode ser assertiva. E entendemos também que a comunicação assertiva é a que melhor se adapta a todos os ambientes, né? Então, a gente procurar praticar essa comunicação assertiva através das indicações que a gente deu de treinamento, né? Como é que a gente pode chegar a ter uma comunicação assertiva.